A gente já está começando. Estamos eu aqui e o Demião, o Felipe, Gisele, a Joyce, o Lucas, Patrícia, a Tayane. Mais uma aula. Pessoal, assim, nós, vocês fizeram, né, a prova sábado passado. Eu espero que, tá, a gente estava conversando aqui que aquela aula que a gente ficou até um pouquinho mais tarde, e que a gente fez uma revisão. Espero que tenha ajudado vocês, né? Espero que tenha valido a pena a gente ficar até um pouquinho mais tarde. Eu espero que tenha valido. É, e aí, é, é, vocês eram para o sábado, e a gente, antes de vocês, né? A gente, inclusive, resolver aquele exemplo de prova, para poder dar uma ideia para vocês, a gente estava falando sobre termodinâmica. Então, na semana passada, a gente acabou falando sobre, review, né, as questões referentes à transferência de energia desorganizada, que é calor. Depois a gente viu o que que é trabalho, e a gente viu como que a gente pode calcular um trabalho numa situação reversível, uma situação de trabalho de expansão, né, numa condição irreversível, que é a pressão externa constante. Depois a gente viu uma situação de expansão de gás em que em você, né, uma expansão que é um trabalho, né, um trabalho, só que em vez da pressão externa ser constante, a pressão externa é igual à pressão interna. Isso te leva a uma outra forma para fazer o cálculo. Depois a gente viu o que é uma expansão livre, sem necessidade de gasto de energia. Depois a gente viu o que era entalpia. Depois da entalpia, nós falamos um pouquinho sobre lei de Hess, sobre ciclo de Haber-Bosch, que está relacionado com o ciclo de Hess. Depois disso, a gente viu um pouquinho, um resumo do resumo, né? Um pouquinho sobre a entropia, que é uma função de estado que trabalha a espontaneidade de um processo por meio da medida da desordem. E função de estado é uma função que depende apenas dos estados inicial e final. E por fim a gente viu a energia livre, que a energia livre de Gibbs está também é uma função de estado que trabalha única e exclusivamente olhando para o lado do seu sistema, enquanto a entropia, para eu determinar a espontaneidade de um processo, eu tenho que olhar para a vizinhança e para o seu sistema. Lembrando que sistema é toda a parte do universo que você tem interesse de estudar. E lembrando que o universo é o sistema que você quer estudar mais a sua vizinhança. Isso que é o universo. Então, uma dimensão de universo pode ser um universo pequeno, como pode ser um universo grande. A minha intenção hoje é fazer alguns exercícios termodinâmicos e depois resolver fazer aquela prova. Provites. Vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Existe uma previsão. Nós precisamos fazer essa segunda. Veja, a segunda prova vai cair apenas termodinâmica. A terceira prova vai cair somente eletroquímica. É bom que a gente possa também conversar, talvez depois do intervalo, a gente pensar numa data para a segunda prova, tá bom? Já vamos pensando aí, depois a gente conversa. Vamos lá. Vamos começar aqui por esse exercício. Todos vocês estão vendo? Estão vendo? Cadê o chat? Beleza. Uma amostra de gás em um cilindro consome 524 kJ de calor. Uma amostra de gás aquecida em um cilindro consome 524 kJ de calor. Então está falando que o gás foi aquecido. Isso aí é interpretação, tá? Ao mesmo tempo, um pistão comprime o gás. Ao mesmo tempo, um pistão comprime o gás e realiza 340 kJ de trabalho. Qual é a variação de energia interna do gás durante o processo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui um pouquinho desses dados.
para que a gente possa trabalhar. Os dados estão dizendo o seguinte: uma amostra de gás aquecida em um cilindro consome 524 kJ de calor. Bem, se você está falando que uma amostra de gás aquecida em um cilindro consome 524 kJ de calor, eu estou entendendo que essa quantidade de energia foi absorvida pelo gás que está sendo aquecido. Por que isso é importante, né? Isso ele está dando uma informação do calor que eu estou entendendo que é um calor absorvido. Absorvido pelo gás. E o valor do calor absorvido é 524 kJ. Depois está falando que ao mesmo tempo um pistão comprime o gás e realiza 340 kJ de trabalho. Então, existe um trabalho que está sendo realizado sobre, sobre o gás. Você está aumentando também a energia, 340 kJ. Aí ele pergunta qual que é a variação da energia interna no gás durante o processo. Variação da energia, que bom, né? Eu acho que agora eu não vou conseguir fazer um negócio. Nós vamos no lápis mesmo. Quando a gente trabalha com variação de energia interna, existe a equação da primeira lei, né, da equação da termodinâmica, que diz o seguinte: a variação da energia interna é igual a calor mais o trabalho. Lembrando o seguinte: esse calor, esse trabalho, veja que eu não escrevi delta, só estou relembrando uma coisa para vocês. É delta U é igual a delta Q mais delta W. Delta, aqui a gente não coloca esse delta porque o calor e o trabalho não são funções de estado, ou seja, depende muito do que está acontecendo, do caminho que está sendo conduzido essa transferência de calor ou mesmo a realização do trabalho. Significa o seguinte: se você traça um movimento de uma mesa, ponto final e ponto inicial, o trabalho pode ser diferente dependendo do caminho que eu fizer. Eu posso ficar fazendo zigue-zague com a mesa e chegar no ponto final, e eu posso, em linha reta, chegar também ao ponto final. E aí a quantidade, o trabalho que eu vou executar vai ser diferente. Bem, nesse âmbito aqui, uh, que a gente está falando, nós vamos usar essa equação, é um exercício relativamente simples. A variação da energia interna, ela vai ser igual ao calor, né, que foi absorvido, 524 kJ, mais o trabalho realizado, 340 kJ, e isso vai ser igual a 864 kJ. Então, bateu com a resposta, menos mal. Alguma dúvida nisso? Beleza. Voltemos. Num outro exercício, vai ser informado os seguintes dados. Um gás em um cilindro foi colocado em um aquecedor e ganhou 5.500 kJ de calor. Então o gás ganhou. Então, se o gás ganhou, isso aí é um calor, é uma energia em desorganização, é um calor absorvido também, no valor de 5.500 kJ. Se o volume do cilindro aumentou de 345 ml, olha só, ele está falando o seguinte. Ele está falando que o volume inicial do cilindro era 345 ml e o volume final do cilindro
1.846 ml, ou seja, é um trabalho de expansão, contra uma atmosfera de 750 torr. Veja que ele está dando uma informação que a pressão é constante a 750 torr durante o processo. Qual é a variação de energia interna do gás no cilindro? Aqui ele está embutindo um cálculo diferente do outro. Novamente, nós temos que a variação da energia interna, ela depende dessa equação aqui. Variação da energia interna é igual a calor mais trabalho. É a primeira lei da termodinâmica. O valor do calor foi informado. O trabalho não. Nós vimos que o trabalho pode ser definido como sendo a pressão externa vezes a variação do volume. Vezes a variação do volume. Deixa eu ver se isso aqui mesmo, se eu não estou... É isso. Então, esse trabalho vai ser igual a 750 torr, que é a pressão, vezes o volume. Deixa eu só... A gente vai ter que verificar depois a unidade. Mas eu vou colocar aqui. Variação, né? 1.840 é o volume final, menos o volume inicial, 345 ml. Veja que eu estou colocando todas as unidades, porque aqui a gente vai ter que ver uma questão. Se essas unidades eu tenho impressão que não, mas eu vou checar isso, já vou entrar na internet aqui. Essa é a questão da unidade. Estou fazendo a continha aqui. A ideia é você faz essa continha de menos, o resultado você multiplica por 750. Esse resultado vai ser igual, só um momento, 1,125, vou arredondar aqui, 126 torr ml. Aí veja bem o seguinte, já não está batendo com essa informação aqui, tá vendo? Já não está batendo, é uma questão de unidade. Deixa eu ver aqui na internet, a gente consegue achar essa questão da unidade, tá? Conversão torr litro em joule. Ops. Conversão de unidade, pressão. milímetro de mercúrio. 1 torr, 1 milímetro de mercúrio, que é igual a 1 pascal. Que é igual a 133,3 pascal. Uma luz no fim do túnel. Aí, 1 pascal é igual... Só um minutinho que eu estou raciocinando aqui, tá, gente? 1 pascal é igual a 1 newton por metro quadrado. Aí a gente vai converter litro
É isso aí. Olha só, é uma questão de unidade. Uma questão de unidade. Veja bem, deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem. Você está vendo aqui o que ele está. Assim, vamos voltar aqui primeiro. O resultado deu isso aqui, né? 126 torr por ml. Deixa eu modificar um pouquinho e deixar esse ml em litros. 126 torr. E agora eu vou converter esse litro. Esse ml, na verdade. Como que eu faço para converter esse ml, né? 1 ml, que é o que está aqui, né? 1 ml, ele equivale, ele equivale a 10 a menos 3 litros. A 10 a menos 3 litros. Então eu tenho aqui, ó, deixa eu deixar assim, 1 ml. Para eu mudar uma unidade, veja, as unidades estão aqui. Para eu mudar a unidade, eu tenho que trabalhar com uma razão, né? Um sistema de conversão. Esse sistema de conversão prevê isso. Posso mudar as unidades? Posso. Mas eu tenho que trabalhar com razões. Como razões? Veja, para eu cortar essa unidade aqui, eu preciso ter essa unidade aqui embaixo, porque aí eu vou cortar uma com a outra. Então, colocar essa unidade ml aqui embaixo, eu tenho que estabelecer uma relação do ml com o litro que eu quero. Eu não quero deixar esse ml na forma de litro. Então, eu preciso ter aqui embaixo a unidade que eu vou cortar e em cima outra unidade. E esse traço verde aqui tem que mostrar uma relação entre o ml com o litro. Então, veja, 1 ml equivale a 10 a menos 3 litros. Ah, mas isso não está errado escrever assim? Não. Não, porque, na realidade, quando você escreve isso, 1 ml é 10 a menos 3 litros, na verdade, as coisas. 1 ml é igual a 10 a menos 3 litros. E se eu quisesse, eu cortava esses dois aqui. Mas a ideia não é isso. A ideia é o contrário. É eu cortar isso aqui, ó. Esse ml com esse ml aqui. Quando eu faço isso, eu vou pegar esse 1000. Ah, e me desculpe, deixa eu colocar todos os valores aqui, ó, que eu não coloquei, que não vai dar errado também. Isso aqui é vezes 10 a sexta. Esqueci de colocar. Aí eu vou pegar esse 1,126, 10 a sexta, e vou multiplicar por 10 a menos 3. Deixa eu só colocar de novo aqui, vezes 10 a, não, 10 a sexta. E vamos colocar um pouquinho para cá. Isso. Bem, então como que eu vou fazer a conta? Vou pegar esse 1,126 vezes 10 a sexta e multiplicar por 10 a menos 3. Vamos ver quanto que vai dar isso. Isso aí vezes exponencial a menos 3. Aí o resultado vai ficar igual 1,126 vezes 10 a terceira. Esse é o resultado. E a unidade continua sendo torr litro. Mas torr litro não dá, não é uma unidade de energia. Não é uma unidade de energia. Para eu transformar esse resultado numa unidade de energia, eu tenho que fazer ainda continuar com algumas conversões. Vezes 10 a terceira. Torr litro. Como que a gente pode, por exemplo, transformar esse torr em alguma outra coisa? Nós vamos pegar essa relação aqui, ó. Cadê? Essa aqui, ó. 1 torr é igual a 133,3 Pascal. Então, vamos colocar aqui, ó. 1 torr é igual a 133,3 Pascal. Não é igual, não.
Não é igual. É vezes 133. 1 Thor é igual a 133 e Thor é minúsculo. Thor. Mas está maiúsculo. Eu vou continuar maiúsculo. O documento deve estar errado, porque eu também não lembro que é minúsculo. Não. 1 Thor equivale a 133,3 Pascal. Isso é uma relação. Se eu tivesse que cortar, eu poderia cortar os dois, porque 1 Thor equivale a isso. Beleza? Mas a intenção é tirar esse Thor daqui. Ó. Então, se eu vou tirar esse Thor daqui, eu vou cortar daqui, vou cortar aqui, vai sobrar Pascal. Pascal é uma unidade de pressão, mas não é uma unidade adequada para que a gente possa fechar informações de Joule. Vamos continuar então. Não, ainda tem que fazer mais uma continha aqui. Isso para o Thor, porque depois tem um litro. Se você observar aqui, ó, 1 Pascal é 1 newton por metro quadrado. Agora vamos ter que colocar isso aqui. Um Pascal é igual a 1 newton, é isso, né? 1 newton dividido por metro ao quadrado. Se é verdade, assim, ó, 1 newton dividido por metro ao quadrado, se a gente fosse acertar essas frações, essa conta aqui com fração, esse resultado ficaria assim. Eu não vou fazer agora, tá? Mas se a gente não quisesse trabalhar com essa fração aqui em cima desse jeito, eu poderia escrever assim. Ficar unido aqui e deixar o metro quadrado aqui. Vou deixar que fica fácil para a gente fazer mais a conta. É porque eu resolvi aquela fração que estava lá em cima. Só um minutinho de acertar um pouco isso aqui. Você veja que a conta já acabou. O que a gente está fazendo é acertando a unidade. Observe que eu estou fazendo as coisas, veja, aqui eu cortei Thor com Thor. Aqui eu cortei Pascal com Pascal. E eu preciso agora acertar o litro, porque veja, eu tenho 3 unidades agora. Mas a unidade de Joule, vou escrever aqui. Unidade Joule. É Newton vezes metro. Isso que é a unidade de Joule. Então, como é Newton vezes metro, Newton já está aqui. Eu tenho um metro aqui embaixo. Eu preciso converter esse litro para metro quadrado. Para metro quadrado. Ou metro cúbico, aliás. Vamos colocar aqui. É... 1 litro é igual a 1000 metros. Não. Meu filho. 1 metro cúbico é igual, né? É 1000 litros. 10 a terceira. Então, 1 metro cúbico, 10 a 3 litros. O que eu vou fazer agora? Vou cortar litro e vou cortar com esse litro. Veja que esse metro quadrado aqui vai sumir e vai sobrar, vai cair esse metro cúbico, vai ficar só metro. Veja, a unidade Newton vezes metro é Joule. E aí agora a gente tem a unidade de energia. E agora nós precisamos fazer a conta. Que conta? Aí você fala, mas que conta? Veja que eu tenho números na parte de cima, numerador,
e números na parte de baixo, que é o denominador. Eu vou pegar esse número, 1,126 a terceira, e multiplicar pelo número de cima. Se tivesse mais números, eu ia multiplicar por todos os números da parte de cima da fração, vai dar um resultado. E aí eu iria ficar dividindo pelos números que está na parte de baixo. Aqui está 10 a terceira. Então eu vou fazer isso agora. 126 exponencial a 3 vezes 133,3 dividido exponencial a terceira isso aqui vai me dar um trabalho de 150,1, arredondando, Newton metros, que é igual a 150,1 joule. Daí nós temos que ele não perguntou isso, ele está me perguntando a variação da energia interna. Agora a gente consegue fazer a conta. Variação da energia interna é igual ao calor mais trabalho. O calor, 5.500 kJ. Deixa eu só acertar e verificar uma coisinha aqui. Um gás em um cilindro foi colocado em um aquecedor e ganhou 5.500 kJ. Então é positivo. Se o volume do cilindro aumentou de 345 para 1.800 contra uma pressão atmosférica de 750 torr durante o processo, qual é a variação de energia interna? Então, você tem o volume final menos o volume inicial, isso aqui é positivo. Só que veja bem o seguinte. Agora, esse trabalho, veja que eu estou fazendo uma conta e eu não coloquei o sinal, mas esse sinal é importante. Esse sinal aqui não pode ser positivo. Por que não pode ser positivo? Porque o sistema está realizando trabalho sobre a vizinhança. Veja, olha, se o volume do cilindro aumentou de 345 ml para 1.846 ml, quanto uma pressão atmosférica de 750 torr, significa que o gás perdeu energia para poder empurrar o cilindro. Ele está perdendo energia. Então, você pode colocar menos aqui ou aqui, nos dois. Por que você colocou menos? Porque esse menos é indicativo de que o seu sistema está perdendo energia porque está havendo uma expansão. Se ele está gastando energia para empurrar o pistão, ele está perdendo energia. Bem, com isso, eu vou somar os valores do calor mais o trabalho. Esse trabalho aqui é negativo. 150,1 joule. Preste atenção que 1 é 5.500 kJ. 5.500 kJ significa 5 milhões de joule menos 150,1 joule. Então vamos lá. 5 milhões vezes 1.000 menos 150,1. Isso aqui vai ser 549 kJ. E se quiser a fração como está lá, 8,5. É isso. Qual que é a dificuldade nesse exercício? Única e exclusivamente a mudança de unidade. Mas, professor, como que eu sei isso? Não, você não iria saber, porque você nunca fez exercício. Imagino eu que você nunca fez exercício assim. Tem que mudar tantas unidades. Mas como que você. Qual que é o ponto de partida, então, para acertar esse exercício? É saber que a unidade joule. Deixa eu só fazer para melhorar aqui. A unidade de 1 joule é igual a Newton vezes metro. Essa é a primeira questão a saber. Veja que quando a gente estava aqui, eu tinha unidades torr litro. Eu não tenho nem Newton e nem metro. Mas eu poderia converter o litro em metro.
Foi isso que a gente fez aqui, ó. 10 a terceira litros é igual a 1 metro cúbico. Mas aqui está 1 metro cúbico e não metro. Então alguma coisa a mais a gente precisa fazer. Daí nós convertemos de Torr para Pascal. Pascal não está também aqui, ó. Ele está Newton. Só que tem uma relação de Pascal com Newton, que é essa aqui, ó. No final, quando você vai cortando cada unidade aqui que a gente foi colocando, vai sobrar o Newton e o metro. E aí, gente, sofreram muito aí? Obrigado, Felipe. Vou colocar aqui. Tudo bem? Cadê os senhores? Meus filhos estão aí? Beleza. Vamos para o próximo. Diga se cada uma, tá até as respostas aqui. Diga se cada uma das declarações seguintes sobre um processo adiabático. Bem, primeira coisa, né? Diga. O meu filho. É a idade, gente, quando vai batendo, eu vou falar pra vocês, viu? Aproveitem enquanto vocês são novos. É, diga se cada uma das declarações seguintes sobre um processo adiabático. Primeira coisa, você tem que entender o que é um processo adiabático. Um processo adiabático é um processo em que o calor é igual a zero joule. Primeira coisa, né? O calor é zero. Diga se cada uma das declarações seguintes sobre um processo adiabático em um sistema fechado é sempre verdadeira, sempre falsa ou verdadeira sob certas condições. Então, vamos lá. Outra informação que ele falou que o sistema é fechado. Bem, vamos lá. A primeira aqui, ó, delta U é igual a zero. Veja, delta U é igual a calor mais trabalho. Nós estamos vendo que o calor já é zero. Ora, zero, zero mais o trabalho vai ser igual ao trabalho. Então, significa que delta U significa que delta U vai ser igual a zero se o trabalho for igual a zero joule. Vocês entenderam? Veja, trabalho é igual a calor mais trabalho, não. Energia interna é igual a calor mais trabalho. Está falando que o calor é zero joule. Então, zero joule. Mas o trabalho vai ser igual ao trabalho. Aqui ele está perguntando se o sistema é um processo adiabático, o sistema fechado, ele é sempre verdadeiro, falar, ou é falso, ou tem certas condições de que ΔU é igual a zero? Sim, ΔU é igual a zero se W for igual a zero. Tudo bem? Fechado? Continuemos. Letra B. Q é igual a zero. Você está afirmando que Q é igual a zero. É verdadeiro. Verdadeiro porque o processo é adiabático. Sendo assim, Q é igual a zero. Letra C. Q é negativo. Veja,
O processo é adiabático. Um processo adiabático é um processo em que o calor é igual a 0 joule. 0 joule. Ora, se é 0 joule, como que calor pode ser negativo? Sendo assim, que nunca será negativo. Portanto, falsa afirmação. Tudo bem? Continuemos. Letra D. Delta U é igual a quê? Delta U é igual a quê? Olha, a primeira coisa é o seguinte, está falando que delta U é igual a quê? Veja, nós já vimos que o processo é adiabático, sendo que Q é igual a 0 joule. Sendo assim, se o trabalho for igual a 0 joule, né, sendo assim, delta U é igual ao trabalho. Então, veja bem, pelo que está aqui, ó, seria falso. Seria falso. Se essa é a linha de raciocínio, é falso e não verdadeiro. Então, assim, logo a afirmação seria falsa, se W for diferente de 0 joule. Então eu não estou analisando, eu estou analisando valor agora, tá? Não estou analisando símbolo. Porque se a gente analisar símbolo é diferente, é falso. Eu estou analisando valores. Se ΔU é igual a W, logo a afirmação seria falsa se W for diferente de 0 joule. Mas, se W for igual a 0 joule, ΔU é igual a 0 joule. E o calor é 0 joule. Então, assim, em termos de definição, o que eu queria falar para você é o seguinte: em termos de definição, isso aqui não é verdadeiro, é falso. Se eu comparar o literal, se eu for comparar o valor, se eu for comparar valor, ou seja, ΔU é igual a 0 joule, então ΔU é igual ao calor desde que o trabalho seja igual a 0 também. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando. Cadê vocês? Vocês conseguiram entender o que eu estou falando? Conseguiram? Beleza. Se a gente olhar, se a gente olhar somente o fator literal aqui, ΔU é igual a W, é diferente cadê? Lá em cima. É diferente de ΔU igual aqui, é diferente, é falso. Mas se W for igual a 0, o ΔU vai ser igual a 0 joule, que é igual ao calor. E aí é verdadeiro.
Então tem duas maneiras de fazer o raciocínio aqui. É um exercício, para mim, que foi mal feito. Depois a gente tem E delta U delta U delta U igual ao trabalho. Afirmação verdadeira, considerando que o processo é adiabático, em que Q é igual a 0J. Alguma dúvida nisso? Tranquilo, né, gente? Então vamos começar a piorar então. Uma peça de cobre de massa de 20 gramas em 100 graus Celsius foi colocada em um recipiente isolado de capacidade calorífica desprezível, que continha 50,7 gramas de água em 22 graus Celsius. Calcule a temperatura final da água. Imagine que não houve perda de energia para a vizinhança. Então vamos colocar aqui. Dados. Uma peça de cobre. Uma peça de cobre, né? Vamos tentar desenhar para a gente tentar entender melhor. Ele está falando que a gente tem uma peça de cobre. Uma peça de cobre de massa de 20 gramas que foi colocada em um recipiente. Desculpa o meu recipiente aqui, tá? Ups. Ai, peraí. Vou colocar minha peça de cobre aqui e vou desenhar meu recipiente. Tá aqui meu recipiente. E isso aqui é a minha peça de cobre. Essa peça de cobre tem uma massa de 20 gramas e tem uma temperatura, uma peça de cobre em 100 graus Celsius. Então ela tem uma temperatura que é 100 graus Celsius. E ela foi colocada em um recipiente isolado. Está aqui o recipiente. Recipiente isolado significa que não vai perder energia e nem massa para a vizinhança. Com capacidade calorífica desprezível. Então, aqui é importante colocar que capacidade calorífica é desprezível da, do, aqui do recipiente e que continha água. Então, vamos colocar aqui. Água. Vou colocar um azulzinho aqui para simular água. E ele está falando que eu tinha um recipiente aqui, que continha 50. Então, eu tenho uma massa aqui, ó, de água que é igual. Uma massa de água que é igual
uma massa de ar de 50,7 gramas. E uma temperatura aqui da massa de água. Ups. E uma temperatura da massa de ar de 22 graus Celsius. Capacidade calórica desprezível. Aí ele quer que a gente calcule. Ele quer que a gente calcule aqui. Temperatura final da água. É isso que ele quer que a gente calcule. Temperatura final. Imagine que não houve perda de energia para a vizinhança. Ótimo. Bem, o que acontece? Primeiro vamos entender a situação física do negócio. Você tem um bloco que tem uma temperatura superior da água. Fatalmente vai haver uma transferência de energia da peça, do metal, para a água. Então, a energia vai fluir da peça metálica para a água até que se atinja o equilíbrio. Tudo bem aí? Concordam? Vou repetir de novo. Nós temos um bloco metálico que está na água. A água está a 22 graus Celsius. O cobre, a placa aqui, esse recipiente de cobre, ele tem uma temperatura de 100 graus Celsius, uma temperatura maior, embora seja uma massa menor. O que está acontecendo? O cobre vai perder energia, a água vai ganhar energia até que eles atinjam uma temperatura de equilíbrio. Tudo bem aí? Muito bem. Para ficar, talvez para poder vocês entenderem mais, porque o sistema que eu vou usar agora a gente vai usar um pouquinho mais para frente. Você veja o seguinte: você tem, eu vou falar de panela, que é o recipiente, uma panela de cobre que vai sair e vai continuar sendo panela de cobre. Isso aqui está no estado sólido e isso aqui está no estado sólido. Mas esta panela de cobre, no estado sólido, essa panela de cobre, ela tem uma massa que é igual a 20 gramas e que tem uma temperatura inicial que é igual a 100 graus Celsius. Ela vai continuar com essa massa, não vai para o sistema isolado, não vai ter perda de massa, mas a temperatura final dela a gente não sabe. Temperatura final, nós não sabemos qual que é. Então, isso aqui a gente precisa saber. Nós não sabemos. Vou colocar XX aqui, ou vou colocar X, ou vou colocar melhor ponto de interrogação. Nós não sabemos. Outra coisa que a gente precisa verificar aqui, olha, ele não está falando que a capacidade calorífica da panela, da peça, é desprezível. Ele está falando que a capacidade calorífica do recipiente, deste recipiente aqui, onde foi colocada a água e o cobre, que é desprezível. Então, a capacidade calorífica do cobre e da água precisa ser considerada. Então, uma outra questão que a gente precisa ver aqui, capacidade calorífica. Vou colocar C aqui, ó. Deixa eu procurar na internet. Capacidade calorífica do cobre sólido. My gods. Deixa eu ver se aparece aqui.
Cobre. Joule, 25 joule por Kelvin. Vou pegar esse valor aqui, ó. Se vocês tiverem outro valor, vocês pesquisarem aí, né? Vocês me falam. Capacidades térmicas, 25,7 joule mal Kelvin. Específica, isso aqui é capacidade calorífica molar. Capacidade calorífica molar. Específica vai ser igual. Geralmente a gente coloca assim. N de molar. Vai ser igual a 25,7 Joule mol Kelvin. É isso? Isso. Isso aqui eu vou colocar entre parênteses que está na parte de baixo da fração. Essa capacidade calorífica, ela continua, ela não muda. Ela não muda. Então, o que, que vai mudar aqui? Aqui, a única coisa que vai mudar na panela de cobre, ou essa placa de cobre, é a temperatura final. Nós temos a água. Precisamos levar em consideração a água. Vou colocar aqui do lado. Só que agora a gente vai colocar aqui a água. A água, só que a água é líquida. E aqui líquida. A massa de água 50,7. Aqui no final vai continuar, porque o sistema é isolado, 50,7. A temperatura final nós não sabemos. Mas uma coisa eu posso falar para você, que a gente precisa saber. A temperatura final aqui é a mesma temperatura final do cobre. Eles vão estar em equilíbrio. Então é a mesma temperatura, a temperatura final. E, por fim, nós temos que achar a capacidade calorífica da água. Capacidade calorífica da água. Deixa eu ver aqui. Tem que ser da água líquida, né? Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Peraí. Água líquida. Água. Deixa eu ver se tem alguma tabela aqui. Calor. Ajuda a encontrar aí, meus universitários, o calor específico da água líquida. Porque tem da água sólida também. Acho que no Wikipedia eu vou encontrar. Ctrl F. Aqui, ó. É isso aqui. Só que aqui está em calorias, né? Preciso converter isso daqui para joule, mol e Kelvin. Não é dessa unidade que a gente quer. Joule, mol e Kelvin. Senão a gente vai ter que converter.
Ah, espera um pouquinho que ele está falando alguma coisa da conversão aqui. Não acredito que estava aqui. Meu Deus, como eu sou. Meus alunos nem para avisar, eles estão lá, a gente se matando. E eles estão lá, mas esse professor, pelo amor de Deus, professor, acorda, meu filho, tá aqui. Vocês são fogo, hein? 75. A aula acabando aqui. Cara, quantos minutos falta? Vê se o professor não encontra aí. Conversa com o cara do Google pra ele não conseguir achar. 75,2 Joule, 75,2. Bem, então nós temos essas duas situações. Isso aqui vai acontecer, né? Essas duas situações vão acontecer é, tanto para a água, né? Quanto para tanto para a água quanto para a panela de cobre ou bloco de cobre. O que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos entender o seguinte: não sei se vocês entendem que nós temos um fluxo de calor, como eu disse para vocês, do cobre para a água. Então, existe aqui um fluxo de calor. Daqui para cá, existe esse fluxo de calor. Né? Vou até pintar de cor diferente para indicar que isso aqui é um fluxo de calor. Bem, sabendo que isso daqui é um fluxo de calor, né? Sabendo que isso daqui é um fluxo de calor, e em sendo um fluxo de calor, o que vocês imaginam que nós precisamos. Que coisinha. O que vocês imaginam que nós precisamos pensar em termos de energia? Porque a gente tem que pensar aqui em termos de energia. Se a gente pensar aqui em termos de energia, eu tenho que considerar que está tendo um fluxo de calor aqui, então eu preciso calcular o calor aqui, e o cálculo de calor ele é dado pela massa, a massa de quem? Do cobre, vezes o calor específico aqui do cobre, e mais, ou vezes, a variação de temperatura do cobre, do cobre, e aqui, né? Melhor colocar assim, capacidade calorífica molar. E aqui nós vamos colocar delta T. É aquela forma que chama aqui macete. Aqui, idem, só que para a molécula de água. Massa de quem? Da água. H2O. Massa de água vezes capacidade calorífica de quem? Da água, molar, né? E vezes delta T. Vamos lá. Vamos começar. Outra coisa, antes eu vou fazer a conta. Isso aqui é um sistema, eu disse para vocês na primeira aula que na primeira lei da termodinâmica e no estudo da termodinâmica, já no início eu falei para vocês, o princípio de Lavoisier, que diz que nessa vida a energia, em termos de energia, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ora, se isso é verdade, a energia, você vai ter uma perda de energia daqui do cobre, mais um ganho de energia da água. Significa o seguinte: a hora que você pegar essa quantidade de calor que é perdida pelo cobre, ele somado à quantidade de calor que é ganha
pela água, que foi ganhado, ganho pela água, a somatória, desculpa que eu já estou dando resultado, né? A somatória desses dois precisa dar zero. Porque se não der zero joule as somatórias, você está criando energia, está saindo energia de algum lugar. Então, a somatória dessas quantidades aqui precisam resultar em zero, por causa da primeira lei da termodinâmica. Muito bem. Então, nós vamos colocar essas duas equações aqui. Vamos pegar aqui. Mais. E aqui ainda tem o ΔT. E tudo isso aqui vai ser igual a zero. Agora vamos colocar os valores. Massa de cobre, 20 gramas. Capacidade calorífica do cobre, 25,7. Presta atenção que nós temos que prestar muita atenção nas unidades, porque se a gente não prestar atenção nas unidades, nós vamos nos estrupiar, tá bom? Essa termodinâmica a gente precisa, ou seja, na físico-química, porque isso aqui é coisa de físico-química. Vocês precisam fazer as contas com as unidades, porque a gente corre o risco de se dar mal. Joule mol Kelvin. É, deixa eu puxar um pouquinho isso aqui. O que acontece aqui, ó? Deixa eu terminar aqui pelo menos. Daí eu falo o que eu estou querendo dizer aqui para vocês. É, vezes ΔT. Temperatura final, a gente não sabe. A gente quer achar essa temperatura final. Menos a temperatura inicial. A temperatura inicial, a gente sabe. Só que veja, aqui você tem uma unidade em Kelvin, ó, a temperatura, não é em graus Celsius. Eu preciso converter 100 graus Celsius para Kelvin. O que eu faço para converter 100 graus Celsius para Kelvin? Obrigado aí, Felipe. Quando eu for assim, eu vou olhar para vocês, que vocês olham aí, eu não. Ei, Felipe. Eu posso mudar depois também. Mas tudo bem, ué. Pode ser qual. Deixa eu ver aqui. Tudo bem. É porque o resultado acho que não tá assim, né, aqui, né? Ah, não, ele quer temperatura. Pode ser, tá bom. São esses aqui que você colocou? 0,0. Esse daqui de cobre? Deixa eu ver aqui. E esse 0,094? Beleza. 0,094 calorias por grama graus Celsius.
depois isso aqui continua a mesma coisa. Ah, mas aí isso aqui vai continuar a mesma coisa, né? E isso aqui vai ser caloria, grama, graus Celsius. Corta. Então vamos mudar aqui. 0,094 caloria, grama, graus Celsius. Ops, graus Celsius. Vezes. Obrigado, Felipe. Vai ficar mais fácil mesmo. Temperatura final menos. É que desse jeito eu não preciso fazer conversão de unidade, né? Você foge da conversão. 100 gramas mais. Vou colocar aqui uma divisão para separar, para vocês não confundir aqui. Aqui vai ser uma conta. Deixa eu só. Aqui vai ser uma conta. Mais. Aqui vai ser outra conta. Cinquenta vírgula 7 gramas. Uma caloria por grama graus Celsius. Vezes temperatura final menos. Aqui não é 100 não, né, gente? Calma aí, deixa eu também corrigir aqui, porque aqui é 22 graus Celsius. Temperatura inicial aqui, 22 graus Celsius. E tudo isso aqui vai ser igual a zero. E agora vamos ter que resolver isso para achar a temperatura final. Primeiro vamos fazer os cortes que são possíveis, né? Essa grama eu já consigo. Deixa eu só fazer uma alteração aqui. Melhor fazer isso aqui. Essa grama eu vou cortar com essa aqui. Esse grau Celsius aqui a gente não pode. Daqui a pouco a gente vai ver o que nós vamos fazer com ele. Só um minutinho, deixa eu ver o que. Isso aqui nós vamos cortar e isso aqui também. A temperatura ainda não e a caloria também não. Então vamos multiplicar esse 20 vezes 0,094. Isso aqui vai ser 1,88 caloria por grau Celsius vezes temperatura final menos 100 graus Celsius. Mais, vou fechar aqui também,
mais 50,7 caloria por grau Celsius caloria por grau Celsius vezes temperatura final menos 22 graus Celsius. E isso aqui é igual a zero. Agora a gente vai fazer a propriedade distributiva, ou seja, vai pegar esse 1,88 e multiplicar por 2. Nos dois aqui dos dois, essas duas variáveis. Aqui, né? Uma que já está com valor e o outro está na forma de variável. 188 caloria, graus Celsius, graus Celsius. Eu vou colocar aqui TF menos 1,88 vezes 100, 188 calorias. Acho até que para facilitar mais, aqui eu vou ter que colocar embaixo temperatura final e para ficar mais didático, espera aí. Dividida por graus Celsius. Aqui também vai ser 100 quilocalorias dividido por graus Celsius e aqui ainda multiplicado pela temperatura de 100 graus Celsius. E vamos continuar aqui. Mas depois a gente resolve aí essa conta. Fazer a distributiva aqui, ó, 50,7 caloria, temperatura final graus Celsius menos 50,7 vezes 22. 1115,4 caloria graus Celsius dividido por graus Celsius. E tudo isso aqui tem que dar zero. Vamos já cortar o que é possível. Isso aqui dá pra... Deixa eu ver se faz sentido a gente cortar já. Cortar, né? Porque dá pra cortar aqui. Isso aqui é uma conta. E isso aqui também. Veja que aqui nós podemos continuar aqui. Nós vamos pegar isso. Dividido por graus Celsius. Agora eu vou juntar, o que eu vou fazer? Vou pegar os números que estão com as incógnitas e vou colocar tudo junto. Mais 50,7 caloria, temperatura final,
graus Celsius. E vou colocar esses dois não. Esse aqui, ó, que já está em caloria, e esse aqui por outro lado. Veja que eles estão negativos aqui, eles vão passar para o outro lado positivo. Ops. 1115,4 caloria mais 188 caloria. Não é 188 não. Nós temos que fazer a conta. Ah, é 188, já fiz a conta. 188 caloria. Vamos continuar aqui. 50,7 mais 1,88. Isso aqui seria 52,58 caloria. Temperatura final. Graus Celsius. E isso aqui seria igual a 1115,4 mais 188, 1000 igual a 1303,4 caloria. Aí eu vou deixar essa temperatura final aqui e eu vou fazer o seguinte. Mil trezentos e 1.303,4 caloria. Vou passar esse 52 aqui, 58 calorias aqui para dividir. E esse grau Celsius que está dividindo vai passar multiplicando aqui, ó. Graus Celsius. Aí nós vamos ver que vai ser possível você cortar esse caloria com esse caloria. E agora vamos fazer a conta. 1.303,4 dividido por 52,58, 24,8 graus Celsius. Era isso que é o resultado? 24,7. Não tem problema não. Fizemos uns arredondamentos aí. Tá valendo. 24,8 arredondando, né? Porque dá 24,78. Tudo bem, gente? Obrigado, Felipe. A gente não converteu. Tudo tranquilo? Você vê, é mais trabalhar com, assim, com mudança de unidade e tomar cuidado de como vai ser montado. Deixa eu ver o próximo exercício aqui, senão a gente dá uma parada agora. Espera aí. Calcule o trabalho em cada um dos seguintes processos, começando com uma amostra de gás em um sistema com pistão com temperatura 305 Kelvin, pressão 1,79 atmosfera, volume 42,29 litros. Acho que dá pra gente fazer. Vamos lá. Ele quer que a gente calcule o trabalho. E ele dá a seguinte informação: a temperatura é 305 Kelvin. Ele dá a pressão como sendo 1,79 atmosferas. Ele dá... Estou entendendo, começando com uma amostra de gás do sistema com pistão, com essa temperatura, com essa pressão e com esse volume. Vamos lá. Questão A. Expansão irreversível contra pressão externa constante. Expansão irreversível com pressão
externa igual a 1 atmosfera. Até o volume final igual a 6,52 litros. Quando a gente tem um processo que é um processo irreversível, perceba que a pressão, essa pressão externa aqui, ela é menor do que a pressão do gás. Estão percebendo, né? Então, o que acontece? O gás vai expandir, vai empurrar o pistão até que ele vai perder, ele vai se diminuir, vai aumentando o volume, ele vai perdendo a capacidade dele, vai perdendo energia para poder se expandir. E aí ele perde a capacidade de empurrar mais o pistão. Fora a questão de atrito que nem está levando em consideração aqui. Muito bem. Nós vimos que num trabalho, ou que o trabalho de expansão, ele é definido como pressão externa, processo irreversível, pressão externa vezes ΔV. Essa é a equação para um processo irreversível. Então, aqui o trabalho vai ser igual. Pressão externa já está falando, é 1 atmosfera. 1 atmosfera. Vezes variação do volume. Lembrando, como o processo é um processo de expansão, ele está perdendo a energia, tá? Você tem um volume que vai para 6,52 litros. Mas, assim, eu vou fazer volume final menos volume inicial, ele vai dar positivo, mas o resultado vai ser negativo porque está havendo uma expansão. Ele está perdendo energia. Se você acha ruim isso, então faz o contrário. Pega esse volume inicial, que é 4,29, coloca aqui e tira o volume final. 4,29 litros. 6,52 menos 4,29. 2, não, espera um pouquinho. É isso. 2,23 atmosfera litros. Isso não é unidade de Joule, de energia. Nós precisamos fazer uma conversão aí para chegar no resultado. Deixa eu ver aqui aquela tabela. Novamente, ó, 1 atmosfera, 1,013 10 a 5 newtons metro quadrado. Então, eu já vou colocar aqui, ó. 1 atmosfera é igual a 1,013. Estou usando isso aqui, ó. 1,013 10 a 5 Newton por metro quadrado. Lembrando o seguinte, esse m ao quadrado vai passar aqui para baixo. Então, eu já vou passar o metro quadrado aqui para baixo. Fica mais fácil para verificar na hora de simplificar as unidades. Isso faz com que eu permita essa simplificação aqui. E vai sobrar Newton. Perceba que eu tenho litro por metro quadrado. Agora nós vamos ter que tirar esse litro daí. Como que a gente vai tirar? Também do jeito que nós tínhamos feito antes.
10 a 3 litros equivale a 1 metro cúbico. E novamente, nós vamos cortar litro com litro, esse metro cúbico, e vai sobrar apenas metro aqui. Agora a gente tem resultado em joule. Agora vamos fazer a conta. 2,23 vezes 1,013 exponencial a 5 dividido 1 exponencial a 3. Então isso aqui vai ser menos, lembra que é menos porque está vendo uma expansão. Para quem fica com essa dúvida, então coloca 4 inicial menos o final. Mas o raciocínio é o seguinte, faz variação de volume é final menos inicial. E aí você tem que ver o que está acontecendo. Expansão, ele está realizando um trabalho sobre a vizinhança, ele está perdendo energia, então o resultado é negativo. 225, estou fazendo uma aproximação aqui, 9 joule. Então, ó, na aproximação, isso aqui vai ser 226 joule. B, num trabalho no B aqui, ele está falando para a gente ter agora um raciocínio para uma expansão reversível isotérmica até o volume final de 6,52 litros. Então, é um processo, como eu falei para vocês, processos reversíveis são processos que são idealizados. Ou seja, é um processo em que você tem um processo de expansão, quando o gás empurra o pistão um pouquinho para cima, a pressão ela varia no sentido de ela segura, né, a placa do pistão. No momento que ela segura, mas ela diminui a pressão. A pressão externa é variável, ou seja, ela não deixa que essa expansão aconteça de maneira irreversível e de maneira rápida. E outra, como é reversível, você pode aumentar a pressão externa de tal maneira que seja igual à pressão interna, ou pode ser um pouquinho maior para voltar ao que estava antes. Num processo reversível, o trabalho ele é determinado como capacidade calorífica. Pois eu vou ter que. Calma aí que eu acho que está aqui. Vamos ver a equação aqui. Expansão livre. Num trabalho reversível, a equação é essa aqui, ó. Menos número de mols RT ln volume final dividido pelo volume inicial. É isso, né? Volume final dividido pelo volume inicial. Eu tô achando que parou minha gravação. Não, tá continuando. W é igual. Agora nós precisamos ver o número de mols. Deixa eu ver para ver se eu não estou perdendo isso aqui, senão eu vou. Deixa eu ver se a gente consegue determinar o número de mols aqui. Temperatura, pressão. Ele deu-nos a pressão, né? Muito bem. Pressão externa é igual a pressão interna vezes a variação do volume. Eu tenho a temperatura. Primeiro, como que a gente vai calcular o número de mols?
PV é igual a NRT. N, aliás, né? Podemos fazer um negócio, sermos mais espertos, né? Aqui está escrito NRT. Então, NRT vai ser igual P vezes o volume. Acontece que se a gente tivesse esse raciocínio que eu estou tentando agora, você iria colocar esse volume aqui, ó. Fatalmente você ia colocar esse volume. E é para funcionar. Pressão 1,79 atmosferas vezes 4,29 litros. E nós vamos ter que fazer toda essa mudança aqui, ó. Toda essa mudança aqui. Vezes, vou ter que copiar aqui. Isso aqui. Isso. Daqui depois o resultado vai ser diferente. Veja, essa atmosfera vai cortar com essa. Esse litro vai cortar com esse litro. Esse metro quadrado vai cortar com esse sobrando metro. E o resultado vai ser joule, só que não vai ser esse daí, né? Vamos ter que fazer a conta agora. Vamos fazer a conta. 1,79 vezes 4,29 vezes 1,03 exponencial a 5 dividido por 1 exponencial a 3. Isso aqui vai ser o valor 7,89 joule. Agora vamos colocar na equação de novo. A gente vai pegar, né? E vamos colocar aqui. W vai ser igual 77789 joule. Ln volume final. O volume final ele informou aqui. Aqui, 652.